Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui em mais uma noite, mais um culto para a glória do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres de estar na sua presença. Bem, fique à vontade, pode se assentar. Sente aí no seu lugar. Cumprimente aquele irmão que você ainda não viu. Glória a Deus, Deus abençoe o Decol. Porque aqui o Senhor nos permitiu chegar, graças a Deus. E nós somos gratos a Ele, por tudo que Ele tem nos concedido. Chegamos hoje ao dia 28 de janeiro, última quarta-feira do mês. Esse mês que foi tão intenso, que foi tão maravilhoso. Tantas coisas o Senhor nos proporcionou, quantas palavras que o Senhor nos deu, quantos direcionamentos que o Senhor nos direcionou neste ano. E eu sei que você não vai sair desse mês da mesma maneira que você entrou. Eu creio que o ano de 2026, em cada dia, em cada semana, em cada mês, nós iremos passar, mas o Senhor vai estar passando conosco. Se for um mês onde tenha fogo, Ele vai nos livrar. Se for de águas, Ele não vai deixar nós submergir. Então nós somos gratos a Deus por isso. Glória a Deus. Queridos, nós hoje iremos para a última parte do nosso estudo, honrando a Deus através das primícias. Nós seguimos uma direção um pouco diferente, um pouco mais teórica dentro daquilo que o Senhor tem a nos ensinar na sua palavra. E você que conseguiu ou estar aqui todas as quartas-feiras, ou acompanhar também em nosso canal do YouTube, nós seguimos aqui uma linha, uma conexão. No primeiro dia, nós falamos um pouco do que é de fato honrar a Deus através das primícias e conceituamos o que são as primícias bíblicas, quais os termos, o que o Senhor tem a nos ensinar. Quarta-feira passada nós falamos um pouco de primícias no Antigo Testamento e conseguimos entender e extrair uma lição muito poderosa no livro de Provérbios. E hoje eu quero trazer para vocês primícias no Novo Testamento, para a gente também aplicar aos dias atuais e fecharmos para a glória do Senhor esse estudo do mês de janeiro, tá bom? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um texto que nós iremos ler nessa noite. Vamos trabalhar um pouco este texto que está lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. É interessante essa escrita por Mateus. Vamos ler, para ficar gravado em nossa mente, vamos ler a partir do versículo 25. Eu vou focar no versículo 33, mas para que possamos ter uma base melhor, vamos a partir do versículo 25. Escrito por Mateus, que era um cobrador de impostos, era um publicano. E ele que aprendeu com Jesus e transmitiu esse texto é muito interessante. Que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Olha o 33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por último, 34. Portanto, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É um texto bem conhecido, é um texto que eu tenho certeza que você já leu, já releu, já ouviu sobre ele. E esse texto ele vai tratar justamente sobre uma necessidade básica do ser humano. Vai tratar exatamente da preocupação pelo alimento, da preocupação pela bebida, da preocupação pela vestimenta, enfim, daquilo que nos deixa ansiosos. Geralmente, para que se coma, beba ou vista, é necessário fazer uma compra desses materiais, desses insumos, e para isso nós usamos os valores, o sistema monetário. E com base em tudo isso, às vezes, as preocupações, os boletos, as dívidas, as cobranças são geradas. E às vezes isso traz a preocupação. Mas um outro evangelista vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de vós. E é sobre um pouco que nós queremos falar nessa noite. Como que nós vamos compreender esse texto a partir destes elementos? Lembrando que é necessária a compreensão de tudo aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento ou na Antiga ou Primeira Aliança, onde o povo tinha uma compreensão do que era o ato das primícias, do que eram as festividades de primícias, Pentecostes e tudo mais. E nós bem sabemos que hoje o nosso sistema monetário, nosso sistema de colheitas não estão diretamente aplicados a frutos ou a frutas ou rebanhos. A não ser que você é um agricultor, tem uma fazenda, um sítio no interior e tem lá a sua criação, né? Mas mesmo assim, não é a partir daí que você entrega sua oferta, sua primícia, o seu agradecimento ao Senhor. Então, nós precisamos entender que os elementos da primeira aliança, eles não foram abolidos na nova aliança ou na segunda aliança, mas devemos compreender que eles são reinterpretados à luz de Cristo e segundo a obra do Espírito Santo. Porque você já parou para imaginar um dia de ceia, que nós temos aqui o nosso momento de comunhão, e a gente gosta de trocar o cálice, de dizer até que ele venha. Mas você já imaginou se o sistema da primeira aliança estivesse válido para os dias de hoje? O transtorno que seria o nosso culto? Tem irmãos que se olhar o sangue já passa mal, não é? Já desmaia, dá uma vertigem, dá um negócio. Você imagina o sangue, o mau cheiro, os animais se debatendo, aquele que tinha mais posse já vinha logo com, né, o cordeiro, o outro que não tinha já vinha com um pombinho, o outro vem com uma cesta de frutas, e está aqui os sacerdotes recebendo, e o sumo sacerdote está entregando ao Senhor. Você imagina? Já parou para pensar por esse lado? Como que seria o culto? Primeiro que
seria estendido, né? Não seria a quantidade de horas que nós temos aqui, porque até cada um de nós, desde a nave, a galeria, todo mundo trazer a sua oferta, o sacerdote receber, sacrificar aquela oferta e simbolicamente perdoar o teu pecado. Mas hoje tudo isso foi reinterpretado. E nós sabemos que o pão está à mesa, o vinho está à mesa, o Senhor recebe a nossa oferta, Ele é o sacrifício primário, Ele é o perdão de todos os nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui, porque o véu do templo se rasgou e hoje nós podemos acessar o santo lugar. Porque na antiga aliança, quando você entregava, o sacrifício terminava. Imagina você ter que esperar 1 ano. Porque assim, nós, graças a Deus, nós não vivemos em uma vida pecaminosa. Mas o salmista diz que em pecado nós fomos gerados e em iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Então erramos durante o dia, erramos durante o mês, erramos durante o ano. Mas você imagina ter que esperar 1 ano para que aquela culpa fosse tirada. Hoje não, nós temos livre acesso para imediatamente acessarmos o perdão do Senhor. Nós temos livre acesso para que os nossos pecados sejam perdoados. E é interessante que, deixa o slide aqui, deixa Deus ir fluindo aqui, e é interessante que o texto em Hebreus diz que cheguemos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos, acharmos graça e alcançarmos misericórdia. É interessante que o achar graça ali é você se colocar na posição, é você se render, é você se humilhar para que essa graça seja achada. Mas a misericórdia está sendo derramada. Então nós precisamos entender como que Cristo hoje, Ele opera em nós tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Porque, como eu estava dizendo, isso nos mostra os sinais da nova aliança. Porque se lá na antiga aliança você trazia o sacrifício, entregava e ele era consumido ali, era terminado, nossa responsabilidade na nova aliança é muito maior. Porque quando nós entregamos no altar, está apenas começando. É a partir da nossa entrega que nós viveremos o resultado do véu rasgado, do sangue derramado e do adorar a Deus com a vida totalmente liberta de todo mal e coberta pelo seu sangue. Então o Novo Testamento, ele não rompe de fato com os princípios do Antigo Testamento, mas ele vai trazer um ressignificado às nossas vidas, uma compreensão dentro de uma perspectiva cristológica e também escatológica. Porque o conceito de primícia no Antigo Testamento era uma ideia de colheita, de frutos. Hoje não. O nosso conceito maior é Cristo, que é a primícia de Deus. E nós seremos a colheita que escatologicamente Ele vai recolher para devolver ao Pai. Então Cristo é a primícia de Deus. A igreja é a primícia de Cristo. Nós somos primícia no Espírito Santo, porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Então cada vez que nós adoramos ao Senhor, cada vez que nós reconhecemos ao Senhor, nós estamos falando: vem, vem, Senhor, vem nos colher, vem nos buscar. Nós estamos nos preparando, nossos frutos estão aqui, vem nos buscar. Então o conceito cristológico
é muito interessante, porque entra no conceito escatológico. E você já parou para pensar que a iminência do Messias chegar, existiu um homem dizendo: estou preparando o caminho. O que vem após mim é maior do que eu. E hoje, nós trazemos o conceito, a ideia de sermos o João Batista dessa geração, que está preparando um novo e vivo caminho para que novamente Cristo seja manifesto e venha nos levar naquele grande dia, até que Ele venha. Então, quando nós entendemos que hoje a colheita sou eu, assim como antigamente eu só trazia a oferta e entregava no altar, hoje não, a oferta sou eu. E teoricamente o altar também sou eu. Então, a partir do momento que eu entrego, que eu me derramo, que eu me coloco, eu estou dizendo: Senhor, eu sou o teu altar. A oferta está aqui, o fruto está aqui, tudo o que o Senhor precisa está aqui. Só vem e recebe a minha oferta. Então esse é um preparo, porque quanto mais o nosso espírito se conectar com o Espírito de Deus, Maranata, Maranata, Maranata vai ser gerado dentro de nós, para que quando soar da trombeta, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, isso irá testificar no nosso espírito, que nós somos oferta, somos fruto, somos altar, mas também nós somos a grande colheita. Isso é interessante porque, enquanto nós somos semeadores, nós também somos colheita, porque Ele vem buscar um povo. E hoje, nós somos esse povo. Então, é dentro desse conceito que nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Porque onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Então, se as nossas preocupações estão conectadas às nossas necessidades apenas, o que será de nós quando Cristo vier ver o que nós estamos fazendo? Nós precisamos entender que a segunda aliança, ela nos prepara para entender que sim, nós temos necessidades. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos nos manter nessa terra. Mas como entender o reino de Deus? Como entender Cristo falando para Mateus, um publicano, excluído da aliança, inimigo dos seus irmãos, que colhia impostos dos judeus. E ele está falando: não se preocupe com riqueza, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Ah, mas por que, Senhor? Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Como explicar isso? Mas é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Então a gente vive só de paz, só de amor, só de justiça. Aí Jesus falou: é isso mesmo. Aí os discípulos: como assim? E aí é o que Jesus está falando. Não que vocês não precisam, mas o que Ele está dizendo é que se o reino de Deus estiver completamente em vocês, isso tudo é secundário. As demais coisas podem e devem esperar. É o que o autor da harpa entendeu: quando tudo perante o Senhor estiver, e na totalidade, na completude, quando todo o teu ser Ele controlar, porque eu disse: lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Lançar, toma, não é? Sabe aquele ditado que a gente fala: segura que o filho é teu, né? Toma, Senhor, eu sozinho, se eu for lidar com a minha ansiedade, eu vou sair batendo em todo mundo na rua, né? Assim, tem hora que não dá 5 minutos, não dá aquele dia de fúria,
não é? Tem hora que você calado, você está errado. Tem hora que eu estou lá. Esses dias a minha esposa olhou e falou, ó, faz um tempinho que você não lavou a louça. Eu falei, não, estou errado. Eu estou errado. Eu calado aqui, eu dormindo, eu estou errado. Mas quando todo o teu ser, ele controlar, ou seja, quando você não tiver mais poder sobre as suas decisões, quando ele for o teu objetivo, a tua primazia, aí tem uma resposta. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando todo o teu ser ele controlar. É lindo isso. E aí, queridos, os evangelhos nos ensinam uma coisa interessante. Tanto os evangelhos, os ensinos de Jesus, os escritos apostólicos apresentam diversos aspectos que dialogam com o princípio das primícias. Eles tinham entendimento. Só que isso é ressignificado. E aí não está mais restrito apenas ao conceito, à ordem, ao rito agrícola, mas está ligado à ordem das prioridades. Quando todo o teu ser, ele controlar. Quando as tuas prioridades passam pelo crivo divino, quando as nossas vontades passam pela oração, quando os nossos desejos, as nossas decisões passam pelo Senhor, o que tu queres de mim? E aí, a consagração da vida e a esperança no reino. É justamente nesse sentido que a afirmação de Jesus em Mateus vai expressar esse princípio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e totalidade. Estas coisas, quais são essas coisas? Todas as preocupações citadas anteriormente vos serão acrescentadas. E eu deixei aqui que, embora o texto ele não trate diretamente de ofertas cultuais, Jesus neste texto não está dizendo, tragam os frutos, tragam as ofertas, entreguem. Não, ele está dizendo que a sua oferta, ela deriva do seu entendimento do que o Senhor espera de você. É isso que ele está querendo nos ensinar. Então a lógica aqui das primícias do Novo Testamento é a prioridade absoluta de Deus como fundamento da vida. É o nosso alicerce, é a nossa construção. Lembra da parábola? Existia um homem que fez a sua casa sobre a rocha. Bateu o vento, bateu as águas e aquela casa permaneceu. O outro, porém, fez a sua casa sobre a areia. Vindo o vento, vindo a tempestade, aquela casa ruiu. O terreno é exatamente o mesmo. A diferença está no fundamento. Quem cava mais fundo até se firmar na rocha eterna, que é Jesus. Ele é o fundamento da nossa vida. Então, quando nós entendemos essa completude, quando nós entendemos que o conceito de primícia, ele vai muito além do simples ato de entregar algo ao Senhor, quando eu entendo que, quando tudo que há em mim, bendiz o santo nome do Senhor, bendiz a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Você vai perceber que diversos textos vai nos convidar a uma totalidade. Todo o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, servindo ao Senhor de todo entendimento, de toda a alma. Então tudo fala de algo completo. Tudo fala de completude. Então, se nós estivermos cheios do reino de Deus, cheio das coisas de Deus, nenhuma inquietação vai nos alcançar. Então você está me dizendo que nós não teremos preocupação. Não, o sol nasce para todos.
Todo mundo atravessa o deserto, mas a diferença é com quem nós atravessamos esse deserto. Uma coisa é atravessá-lo sozinho, outra coisa é a mão do Senhor estar nos conduzindo. E isso vai nos trazer uma ideia muito interessante. Não tem como, eu tento fugir aqui do Antigo Testamento, não que eu não goste, eu gosto muito, histórico, né? E aí nos traz esse entendimento para que a gente continue aqui. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Só que por muito tempo, Marcelo, esse salmo foi mal interpretado. E deixa eu explanar aqui para você entender. O texto que nós temos em mão, na semana passada a gente fez uma pequena exegese do texto de Provérbios. Só que a tradução que nós temos, ela perde um pouco o sentido original no texto hebraico. Porque por muito tempo, nós entendemos que o Senhor é o pastor e eu não vou ter falta de nada. Eu vou ter tudo, porque Ele é o meu pastor. E aí você já ouviu pregações, mas tem que colocar Jesus na parede. Não, mas não vai faltar luta, não vai faltar prova, mas também não vai faltar bênção. A gente não já ouviu algo desse tipo? Só que o que o Salmo está querendo dizer é algo muito maior. Ele está trazendo um ponto que, de alguma forma, vai se conectar com esse entendimento de total controle do reino de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos, a tradução que estou usando aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Não é assim? No hebraico seria algo como Adonai Roi Loexá, Binot Dete Abrissani, seria algo como Adonai Roi, Senhor com letra maiúscula, caixa alta, o Senhor de toda a terra, o único Deus, é meu apacentador. Roi é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que mantém você seguro no aprisco. Lo Essá seria algo como, não sentirei falta. Ou seja, então o texto está dizendo, quando Ele é pastor sobre a minha vida, o sentimento de falta não me visita, porque Ele não me falta, Ele me completa, Ele cuida de mim. Ou seja, se eu tenho um pastor que está cuidando de mim, pensa no sentido de ovelha, é Ele que é provisão, é Ele que é cuidado, é Ele que é providência. Então o sentido do salmo no hebraico é Adonai Roi, Senhor apacentador, não sentirei falta. Aí você entende o restante. Por quê? Se eu não sinto falta porque eu estou completo com Ele, não é eu que faço. Ele conduz os meus passos, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que cuida de mim. É Ele que me leva junto das águas de descanso e refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, que é Senhor, que é providência, que é cuidado, que Ele é tudo. Ou seja, se Ele está cuidando de mim, eu não tenho preocupação, porque Ele está controlando todo o meu ser. E aí o entendimento é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Então olha que interessante que nós temos aqui. É exatamente o que Paulo estava dizendo, é exatamente o que Jesus falou. Quando nós entendemos
quem é pastor sobre nossa vida, quem é o sacerdote, quem é o cordeiro sobre as nossas vidas, não temos preocupação. Vivemos sem inquietações. Vivemos totalmente tranquilos com aquilo que são as nossas necessidades. E aí, é o que eu deixei aqui. Assim como no Antigo Testamento, frutos e colheitas estavam diretamente ligados ao sustento humano. E a entrega dos primeiros frutos expressava a confiança na provisão divina. Olha que interessante o que Jesus está nos ensinando. No Antigo Testamento, colhia-se o fruto, entregava a primícia a Deus, crendo na provisão divina. Hoje não. Nós temos o pastor. Nós temos o provedor. Ou seja, então ele está conosco, então nós temos certeza e confiança de tudo. Porque ele é provisão. E aí, rapidamente, sempre que você vê o nome Senhor em caixa alta, tudo com letra maiúscula na sua Bíblia, isso está expressando o nome impronunciável de Deus. Em cada ação do Antigo Testamento, Deus se apresentava de uma forma específica. Adonai Jireh, o Senhor é o que provê. Adonai Roi, é o Senhor que apacenta. O Shaddai é o poderoso. O Nissi é a bandeira. Ou seja, se nós temos Ele, nós temos tudo. Esse era o entendimento de Davi. Quando os gregos traduzem o texto hebraico para o idioma grego, eles vão generalizar. E todos os nomes de Deus eles vão traduzir para Kyrios, que é Senhor. E aí, quando você olha cada ação específica de Deus no Antigo Testamento, era de acordo com aquela necessidade. Era de acordo com aquela providência que era necessitada naquele momento. Só que ele é tudo em todos. Então é justamente o que ele vai abordar. As preocupações fundamentais do ser humano. A alimentação, a vestimenta, a segurança. E ele vai ensinar exatamente aqui nos Salmos que a confiança em Deus substitui a ansiedade e reorganiza as necessidades da existência. Em um período onde o mundo está sem saber para onde ir, onde a economia está instável, você entender que o Senhor das nossas vidas, que o pastor do Salmo 23, ele substitui a nossa ansiedade e reorganiza as nossas necessidades. Porque ele sabe exatamente o que nós necessitamos. E olha que interessante, para não fugir muito ali, né? Só para a gente pegar esse conceito, nós falamos do Reshit, que é as primícias no Antigo Testamento. No grego eles vão usar o aparqué. A gente falou do arqué em uma outra oportunidade, o arqué lá em João, o princípio de todas as coisas. E aqui primícias é traduzido como aparqué, que vem da fusão exatamente de apó, que é depois de, além de, por isso, né, apocalipse, além da cortina, é o revelar, apocalipse. E o arqué ou arcó, que seria o começo, o governo. Então ele está dizendo que o aparqué é a partir de onde se começa o governo. É a partir de onde se inicia o fundamento. É a mesma ideia do Rosh, que seria a cabeça que controla todo o corpo no Antigo Testamento. E olha que interessante, isso significa a primeira parte retirada do todo, a parte representativa e a garantia do restante. E aí você vai entender que o Apocalipse é o descortinar das coisas que são, das coisas que eram e das que hão de vir. Porque ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir.
Então, quando o texto usa o termo aparqué, ele está tratando literalmente, majoritariamente, de um conceito escatológico, aquele que está vindo. E para a gente caminhar aqui para o final, que eu não quero estourar o tempo, nós temos Cristo, o cumprimento das profecias. É o que diz lá em 1 Coríntios 15, 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o aparqué, sendo ele as primícias dos que dormem. E aqui, primícias são exatamente isso. Trata-se da oferta humana, a ação divina, a garantia na colheita final. E aqui você entende o fundamento total do Evangelho, o motivo de eu e você estarmos aqui. Deus entregou a primícia, que foi Cristo, o primeiro feixe. Ele entrega e ele recebe. E agora ele prepara todas as nossas vidas para a grande ressurreição, para a colheita final. Então tudo aquilo que é entregue a Deus é devolvido no sentido, parece redundante, mas Deus entrega e depois é devolvido, é recolhido no sentido divino. Então isso é muito interessante. E olha, nós temos mais 2 textos. A igreja e o Espírito Santo como primícias. Romanos 8, 23. Nós que temos o começo do governo, né? As primícias do Espírito Santo. Olha que lindo. Nós que temos o aparqué. O começo de tudo, o começo do governo é quem? O Espírito Santo. Então é Ele que deve controlar as nossas vidas para que nós venhamos entender o sacrifício de Cristo para alcançar o reino de Deus. Tiago 1,18 diz: para que fôssemos como primícias de suas criaturas. A igreja não entrega apenas primícia. E aqui tem o ponto central. Eu, você, nós somos as primícias. Nós somos o resultado da entrega de Cristo no Calvário. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os ceifeiros, mas nós somos também a grande colheita. Porque quando Ele vier, Ele vai chamar um povo lavado, remido no seu sangue, um povo zeloso, especial e de boas obras. Todos os nossos frutos serão colhidos e nós estaremos com Ele. E aí, nós vivemos um conceito teológico muito interessante, né? A igreja vive entre o já e o ainda não. Esse é um termo interessante no reino, quando você estuda teologia, é o já ainda não. O reino de Deus já veio ou ainda não veio, né? A igreja vive o já e o ainda não. Porque Cristo já veio e nós já experimentamos o que é o reino. Só que o reino ainda não veio totalmente. Então nós já vivemos, mas ainda não. Olha que interessante. Nós já conhecemos o Cristo, mas Ele está vindo para a totalidade, para a grande colheita, para o objetivo final do propósito de Deus, que é salvar a minha e a sua vida. Foi para isso que Ele veio, para que eu e você não se perdêssemos. Foi para isso que Ele se manifestou. Então, queridos, para finalizarmos, para nós adorarmos ao Senhor nessa noite, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, todas as nossas necessidades são reduzidas a pó, não são nada, se nós reconhecemos quem controla todo o nosso ser, quem dirige todos os nossos passos, quem controla toda a nossa vida. E para finalizar, eu deixei aqui, ó, você que gosta de anotar, fiz rapidinho, não fiz igual o da semana passada, devido ao tempo, mas ó, buscai não é uma busca opcional.
é um objetivo de vida. Buscai, zeteit, é um objetivo de vida. Aquilo que nós temos como prioridade, em primeiro lugar, o que vem antes de qualquer outra coisa, esse deve ser o nosso objetivo de vida. Buscai o que? Em primeiro, o próton é primeiro. Não se trata de buscar antes de, mas acima de tudo. Eu não busco para ter, mas eu busco o reino acima de todas as coisas. O reino não é barganha, o reino não é troca, o reino não é manipulação. O reino é um estilo de vida, o reino é totalidade. Buscai primeiro o reino. Basília, que vem de basileu, basílica, rei, basileus. Buscai o reino. Buscar o reino é se submeter totalmente ao seu governo. Infelizmente, nós perdemos como nação brasileira o conceito do que é reino, rei, trono. Nós conhecemos pela Bíblia, mas esse conceito se perde um pouco. Diferente, por exemplo, se você visita um país escandinavo, um país às vezes europeu, esse conceito de reino, trono, rei, castelo, governo, é muito mais estendível, assim como é Israel, é muito mais palpável do que para nós. Porque buscar ao reino, não tem esse negócio, eu não concordo, né? Eu não concordo com o que o reino está decidindo. Os súditos vivem em submissão. Isso é muito lindo. Eles reconhecem o poder, o governo que está nas mãos do rei. E reconhecem que ele está posto ali regendo o reino. Então há uma submissão. E aí nós entendemos que Deus nos ensina a respeitar os governos. Mas Deus, ele pede que nosso objetivo de vida seja o reino de Deus. Porque governos humanos se levantam e caem, mas o reino de Deus permanece para sempre. E todas as coisas, e eu quero finalizar aqui, você vem para o culto, aí do nada eu venho com a aula, né, de teologia de grego. Quem quiser estudar comigo, me procure, viu? Nós temos aula online, viu? E aí, todas as coisas, nós temos dois termos interessantes. O tauta, que é estas coisas. São todas as necessidades materiais citadas. Olha que interessante. É comida, é bebida, é vestimento, é segurança. Estas coisas, ou seja, a necessidade material, o pantá é todas, sem exceção. Seja comida, seja bebida, seja vestimenta. Ou seja, tudo isso é secundário. Porque a totalidade disso é ter o reino de Deus dentro de nós. E eu finalizo com esse texto dizendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo, é alegria, é justiça no Espírito Santo. E olha eu e você aqui, cheios, lavados, remidos e selados pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito de Deus que te conduziu a este lugar. Foi o Espírito de Deus que te orientou. Foi o Espírito de Deus que te fez respirar. E é por causa dele que nós estamos aqui. Então, queridos, o que você necessita, ele sabe exatamente. As tuas preocupações do amanhã, da semana que vem, do mês que vem, ele sabe de todas elas. Mas ele só pede uma coisa: deixa que eu controle todo o teu ser. Deixa que eu controle você por inteiro. Viva a totalidade do reino. Viva a imersão do reino. Que todo o seu falar, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Quando o reino de Deus
tomar a tua mente, tomar os teus olhos, a tua boca, o teu ouvido, o teu coração, em totalidade. Você não vai se mover por necessidade, mas você vai se mover por fé. Você não vai se mover por vista, mas você vai se mover por aquilo que o reino tem para determinar sobre a sua vida. O mundo está correndo para lá e para cá, mas o salmista disse crendo na totalidade do reino. Eu fui novo, sou moço, já fui velho, eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O que Ele está querendo te falar? Para de ansiedade, para de se preocupar, para de ficar correndo para lá e para cá, para de ficar atormentado por pensamentos que são pensamentos que você está gerando, mas a resposta final vem da boca do Senhor. E nesse estudo, durante esse mês, eu declaro e eu profetizo que não vai faltar sobre a sua mente direção divina. Não vai faltar sobre a tua casa o cuidado divino. Não vai faltar sobre a tua casa a totalidade do reino. Que todo pensamento, que toda artimanha, que seja do inimigo, que tudo aquilo que não for, que não provém do reino de Deus, para conduzir os teus passos, caia por terra nesta noite. Que toda ansiedade, que todo medo de avançar, que todo pânico de dar um passo, de dar continuidade, de começar algo novo, seja repreendido, porque quem controla a nossa vida é o reino de Deus. É o reino de Deus, é o reino que era, é o reino que é. E deixa eu te falar uma coisa linda, é o reino que ainda há de vir. Você não está sozinho nessa guerra, você tem um pastor, você tem um apacentador. Se você está chorando, Ele é consolo. Se você está faminto, Ele é alimento. E de nada nós teremos falta. De nada nós teremos falta. Eu ouvi até durante esse mês, que o mês de janeiro, o povo está sonolento, o povo está cansado, parece que tem uma nuvem, as coisas estão tudo desorganizadas no mundo, e o povo de Deus estava aqui, levantando a mão e declarando um ano precioso. Tudo isso pode nos alcançar, mas quando você entender o que o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe o que é isso? Quando a preocupação vier, você tem a palavra guardada, você vai falar, não, eu vou lançar sobre ele toda a ansiedade. Quando o medo vier, você fala, não, Ele é o Senhor que luta pela minha causa. Quando a necessidade vier, você vai falar, não, de nada eu tenho falta. Guarde a palavra no coração, para que quando as necessidades, você vai combater com a palavra. Você vai combater com a palavra, e você vai ser abençoado pela palavra, e você vai prosperar pela palavra, e você vai ser curado pela palavra. Você vai viver acima das alturas na palavra. Você vai passar pelas águas na palavra. Você vai passar pelo fogo na palavra, porque Ele tem cuidado de cada um de vós. Vamos orar, fique de pé, o louvor vai adorar. E como encerramento nesta palavra, nesse estudo, nós queremos orar. Feche seus olhos. Declare essa verdade. Dê uma ordem no teu espírito, dê uma ordem para a tua alma. O Senhor é bom. Teu amor é para sempre. Toda mentira de Satanás
seja repreendida. Tu és bom, Ele é bom. em todo tempo és No dia bom. mau, no dia bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Senhor, vem, Senhor. Tu és bom. Tu és bom no nosso trabalho, na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, sobre os nossos projetos. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Nós apresentamos, Senhor, Teu amor é pra sempre. cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor. Gera em nosso coração, Senhor, esta verdade. Quando as preocupações vierem, o Senhor é bom. Quando o medo vier, o Senhor é bom. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Por isso, Senhor, que o teu povo não seja roubado na mente, roubado no espírito, Senhor, mas que a tua bondade, que a tua misericórdia, Pai, nos alcance e nos sigam todos os dias da nossa vida, Pai. Bondade sobre o mês de fevereiro, sobre março, abril, sobre todos os meses. Nós iremos declarar que tu és bom, Senhor, que tu és bom, que tu és bom, Senhor, que tu és bom, que a tua bondade é infinita, Senhor, que a tua bondade está além das nossas necessidades, das nossas expectativas, dos nossos planos e projetos. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Por isso nós declaramos nessa noite que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão em todos os dias da nossa vida e habitaremos seguramente em tuas mãos, em nome de Jesus.